Aí galera, agora eu tô num lugarzinho aqui de mais de paz, na beira da lagoa, tem menos barulho. Então aí, continuando a falar sobre as torturas psicológicas, né? É que eu vou lembrando, né? Não tem script, não vou parar para escrever um script. Então conforme eu vou lembrando das coisas, eu vou falando, entendeu? E uma das coisas que eles faziam também para te irritar, para me irritar, era botar defeito em tudo. Eu não podia fazer nada. Eles podiam fazer tudo, eles tinham direito a tudo e eu não tinha direito a nada. Então eles podiam colocar o som alto, no último volume. Quando eu ligava o meu som, a minha progenitora já vinha com 5 pedras para cima de mim, falando que não estava aguentando aquele barulho. Sendo que na casa de cima o som estava ligado no último volume. Se eu passasse um produto com cheiro no chão, eles começavam a fingir que estava espirrando. É outra técnica que tanto eles quanto os macacos voadores deles, isso está acontecendo no Brasil todo, tá? Chega gente, eles mandam a gente se aproximar de mim e ficar espirrando, como se estivesse espirrando, mas não está espirrando, a pessoa está fingindo. E aquele espirro bem exagerado. Aquele exagero, aquela coisa superlativa, sabe? Aquele superlativismo. E eles faziam a mesma coisa, minha irmã, meu cunhado, enfim. Essa galera que você já sabe quem é. Espirrando, exageradamente. Outra coisa que eles faziam quando eu passava debaixo deles no corredor para ir pro meu banheiro, era ficar espirrando em cima de mim. Exageradamente. Pra irritar, entendeu? Ficava sujando a porta da entrada da minha casa, pingando um óleo lá. Eu tinha que ficar limpando aquilo toda hora. Jogando tampinha de garrafa dentro da minha garrafa de refrigerante de 2 litros. Dentro da minha cozinha. Pá! Só via aquele barulho. Quando eu ia ver era uma tampinha. Direto eles ficavam atacando tampinha pra irritar. Que nem eu tô falando pra você, é muita coisa que eles faziam, gente. Eu vou lembrando e vou falando. Outra coisa também, esses espirros, tosse também. Quando eu passava, aí ficava. Não é desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, não. É superlativo, sabe? Exageradamente. Então, assim, eles tinham coisas que eles faziam pra me irritar. Eu passava produto no meu chão, eles começavam a espirrar, começavam a falar, ai que fedor, o produto mó cheiroso, sabe? Mó gostoso. Eu sempre cuidei bem da minha casa, né? Sempre tratei, cuidei bem, limpei. E engraçado que eles passavam produtos no chão deles também, mas tudo que eu fazia, eles davam um jeito de criticar, davam um jeito de dizer que estava incomodado e em coletivo, né? Eles todo mundo junto metendo pau naquilo. E aí tudo irritava. Então eu não podia passar um produto no chão que irritava o nariz deles, mas eles podiam passar produto no chão deles, entendeu? Não podia ligar um som que o barulho estava demais, mas eles podiam colocar no último volume. E tudo, gente, com a minha progenitora indo lá e passando o recado e fazendo eu abaixar o som e metendo pau no produto que eu passei no chão, que estava irritando o nariz. Aí todos eles começavam a espirrar, não era um ou outro. Não era um ou dois, todos eles. Minha progenitora, minha irmã, sobrinhos, cunhado, enfim. Todo mundo junto. Então essas eram uma das coisas que eles faziam de tudo. Aí hoje em dia eu sei, eu não sabia, né? Depois vendo uns vídeos aí que eu vi que isso se chama... Ai meu Deus, não sei se é abuso patrimonial. Quando o homem, isso aí tá na Lei Maria da Penha, né? Quando o homem impede a mulher de usar a casa ou certas partes da casa, isso acho que é abuso patrimonial, porque ela é esposa dele, ela tem direito de usar o patrimônio, né? Aí hoje em dia que eu percebi que eu sofri isso também. Eles não deixavam eu usar certas partes da casa. A garagem eu não podia entrar, me proibiram de entrar na garagem, só eles podiam entrar. Botar os cacarecos deles lá de carro,
cacareco disso, de ar-condicionado, de aparelho de ginástica, tudo quanto é tranqueira, tinta. Eu não podia usar, eu tinha que guardar minhas coisas debaixo, tanto é que a minha casa era meio entulhada, por culpa deles, tá? Minha casa era meio entulhada, tudo que era meu eu tinha que guardar debaixo da minha mesa, dentro do meu quarto, na cozinha. Tinha um porão, lá a gente já falava a palavra porão, que inicialmente era o local onde meu pai guardava as ferramentas deles, né? Esse porão, eles estavam de olho naquele porão e eu dormia lá, né? Porque assim, como eu venho de uma família narcisista, eles sempre me colocaram para dormir em lugares inapropriados, entendeu? Então, pela minha mãe, eu dormiria na mesma cama dela, para sempre, né? Que não é uma coisa normal, não é uma coisa legal para um adolescente, para um jovem, para um homem. Você quer ter sua privacidade, mas aí eu sou caçula, então meus irmãos casaram primeiro e foram enfiando cunhado, cunhada, sobrinho dentro de casa, e o meu quarto eu não tinha direito de usar, porque estava ocupado por essa família acomodada. E então eu dormi muitos anos no mesmo quarto da minha mãe. Foi aí que aconteciam os abusos, que ela tentava fazer sexo comigo, que eu falei. Principalmente à noite, desculpa. Principalmente à noite. E aí o meu quarto, eu dormi num lugar completamente inapropriado, ela não deixava eu dormir às vezes à noite. Tinha vezes que eu trabalhava 4 horas por noite só. Dormia 4 horas por noite só. Essas 4 horinhas, tinha vezes que ela não deixava nem eu dormir essas 4 horinhas. Ficava fazendo bagunça no quarto à noite pra me provocar. No outro dia ela dormia o dia todinho. Ligava a televisão lá, assistindo a Ana Maria Braga de manhã. De tarde era o Brasil Urgente lá da Record, sei lá como é que chama aquele programa. Da Bandeirantes, sei lá. E eu me lascando, né? Aí depois que eu descobri que é uma outra técnica, a privação do sono. Os narcisistas adoram privar você do seu sono restaurador. Uma pessoa que não dorme, como é que ela vai ser produtiva? E hoje em dia eu sei que eu sofri isso daí. Eu não podia usar o porão lá. Esse porão, como eu disse, era um lugar de guardar ferramentas. Depois, tamanho era meu desespero por sair de perto da minha mãe, que eu quis pegar o porão para me dormir. E ali foi meu quarto, na beirada da rua. Eu pegava todo o barulho da rua, do boteco. Eu moro numa região que os botecos eram muito barulhento. Era forró. Começava o forró às 6 horas da tarde, risca-faca. E até 6 horas da manhã no outro dia, aquela gritaiada, aquela mulherada vagabunda, aqueles caras vagabundos, dançando forró a noite inteira, bebendo, falando palavrão, brigando. Cada briga. Na falta de um boteco em frente à minha casa, tinha 2 botecos. E barulho dos 2 botecos tocava som alto, os 2 botecos faziam barulho. Os 2 botecos. E eu pegava aquele barulho todinho. A pessoa descia o salto alto lá no começo da rua, lá em cima. De madrugadazinha, né? Para ir trabalhar, eu já começava a escutar o teco-teco do salto alto dela logo lá. Eu escutava tudo. Mas tamanho era meu desespero por sair de perto dela, que eu resolvi morar no porão, na beiradinha da rua. Não tinha janela, era só a porta, então o barulho eu escutava tudo da rua. E a primeira vez que eles fizeram sair de casa, eles estavam de olho no porão para fazer garagem. Tanto é que eu passei 1 ano fora. Nesse 1 ano eles quebraram o meu porão e fizeram garagem. Como eu falei para vocês, eles já tinham intenção de ficar com a casa para eles, né? E depois eu volto nesse assunto da intenção deles ficar com a casa, que já é um outro assunto, tá? Então era isso, tudo o que eles podiam fazer para dizer que estavam se sentindo incomodados com a minha presença, eles faziam. Tudo que eu fazia era um incômodo para eles. E eles podiam fazer de tudo. E ainda era protegidos pela minha progenitora. E ela mesma fazia, juntamente com eles, as torturas, né? E é isso. Agora eu vou gravar um vídeo depois falando como começou a tortura psicológica, ele usando a casa dos vizinhos. Eu já falei que eles me expuseram no boteco
Tudo que eu cochichava, que eu comecei a testar essa tecnologia, aqueles de invasão de privacidade. Como que era, se me enxergava no escuro, como que era, qual o nível de áudio que ela conseguia captar. Eu comecei a cochichar. E eu cochichando, palavra por palavra que eu falava, o pessoal do boteco repetia para me provocar. Ali eu vi que a minha privacidade estava completamente invadida, tá? Só que antes do boteco, eles começaram a usar o vizinho da direita e o vizinho da esquerda para, da casa do vizinho, começar a fazerem tortura psicológica, não só dentro do meu quintal, mas usando o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, fizeram um QG, um quartel-general, como base na casa dos vizinhos, tanto o vizinho da direita quanto o vizinho da esquerda. As mesmas sincronizações que eles faziam no quintal, eles cederam a tecnologia para o vizinho. E a partir da casa do vizinho começaram a me torturar psicologicamente e fazer as sincronizações. Então no próximo vídeo eu vou explicar como que eles usaram a casa dos vizinhos, depois usou o boteco, depois começou a usar o bairro inteiro, do bairro inteiro a cidade, e agora qualquer lugar do Brasil que eu vou, é o mesmo modus operandi. Então é uma galera aí que foi treinada por pessoas para ser os macacos voadores deles e para ser uma extensão do braço deles, das torturas psicológicas. Eles usam crianças, gente, eles usam idosos, eles usam pessoas, eles usam pastores evangélicos, eles usam... Eu sei porque eu fui morar na casa de um pastor evangélico e esse pastor evangélico começou a fazer as mesmas torturas psicológicas. Por isso que eu tô falando para você, são pseudo-cristãos, entendeu? Principal, não só cristãos, como eu já disse, tem pessoas de religião afro que tá nessa também, mas são principalmente, basicamente, cristãos. Então eles usam criança, usa idoso, usa dona de casa, eles estão adestrando crianças, igual ensinando crianças a fazer parte do esquema e a fazer tortura psicológica, a fazer stalking, igual na Alemanha nazista, que tinha a juventude hitleriana, sabe? Igualzinho na Alemanha nazista. Isso aí, gente, é questão de história, é questão de estudo. Vão atrás de conhecimento que vocês vão ver. Igualzinho os nazistas treinavam crianças. Então eles estão dentro das igrejas, eles estão no bairro, eles estão em tudo quanto é lugar, sabe? E não estão querendo me matar. Se quisessem me matar, já tinham me matado há muito tempo. Mas eles querem me matar aos poucos, como eles usaram os macacos voadores para falar várias vezes para mim. Eles querem me matar aos poucos, fazer eu perder tudo que eu tenho. Agora, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou rico, não sou celebridade. Eu simplesmente sou uma pessoa que sempre trabalhei a vida inteira, batalhei a vida inteira, corri atrás dos meus objetivos, apesar de tudo. Porque quem sofreu o que eu sofri, gente, poucas pessoas sofreu o grau de destruição que eu sofri na vida. Poucas. Antes deles se associarem a essa organização criminosa, que eles se associaram em 2016, pelo que eu percebi, que foi o ano que eles começaram essas torturas psicológicas e me deram o golpe financeiro e tudo. Só que eles já, como pelo fato de ser uma família narcisista, desde a primeira infância eles me pegaram para Cristo. Só quem nasceu numa família narcisista sabe, às vezes você casa com um narcisista, ele já destrói a sua vida, que nem aconteceu com a minha amiga. A gente trabalhava junto no mesmo local, a gente virou amigo do local de trabalho que a gente se conheceu. Ela casou com um cara narcisista que ele destruiu a vida dela, e ele é narcisista mesmo, tal. A própria psicóloga, psiquiatra que atendia ela falou que o marido dela é narcisista. Foi aí que ela foi entender. Também nunca tinha visto falar o tema. Você nunca tinha visto falar esse termo, narcisismo. E você casa com uma pessoa narcisista, ela já destrói a sua vida. Agora você imagina uma pessoa que nasceu de uma mãe, de uma família tóxica narcisista. Poucas pessoas na vida sabem o que eu estou falando, conseguem racionalizar, entender com a mente
entender com o sentimento, com o coração, com a emoção, ter algum grau mais assertivo de entendimento do que eu estou falando, do nível de destruição que eu experimento desde a primeira infância. As invalidações, os gaslighting, as torturas psicológicas, eles passando por cima do seu direito como ser humano, e eles te roubando a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu financeiro, desde do primeiro emprego que você trabalha, que nem eu falei no vídeo anteriores aí. Pô, você não acordou antes? Não, gente. Procura conhecimento que vocês vão entender. Quem nasce numa família narcisista é o mesmo modus operandi. A pessoa só acorda para a vida porque a sociedade, com as suas regras religiosas, que você tem que obedecer pai e mãe, que é errado você desrespeitar, mas não é desrespeito, é eles que te desrespeitam. Mas existe toda uma conduta ética e moral e civil, desde a legislação, alguns pontos da legislação brasileira e da parte religiosa também, que aquilo se torna uma prisão na sua mente. Porque nem eu falei para você, pô, vou perdoar, é o capeta, é o satanás, aí vem a religião. Aí também vem a parte do que a sociedade exige de você. Mas é seu pai, é sua mãe, perdoa, é sua família, meu. Querendo ou não, é sua família. Então, querendo ou não, a sociedade, ela tá moldada de uma maneira que você não consegue correr. Então você acaba perdoando, você fica naquele meio ambiente tóxico, por falta de informações, falta de conhecimento, pela cultura geral, religiosa, enfim, tudo, como eu já falei. E você só acorda que você sofreu abuso, que você está num círculo vicioso de abuso narcisista depois dos 40 anos, depois dos 30, já beirando os 40. É quando você perdeu tudo, que é a parte do descarte, que eles já te vampirizaram, te drenaram você a vida inteira. E eles colocam muita culpa na sua mente. Ah, é porque Deus isso, porque Deus aquilo, você tem que respeitar pai e mãe. Aí eles metem a religião, metem a Bíblia no meio. Aí depois eles acabam apelando para as regras sociais. Que nem eu falei aqui. Ah, é sua família, não. Ai, coisa feia, falando mal da própria mãe. Nossa, ai, que coisa feia. Meu Deus, ela te gerou, é sua mãe, falando mal. Sabe, são as regras sociais que a sociedade impõe. E você fica preso naquilo. Então, vão atrás de vídeos de especialista para vocês verem. É assim que sucede, sabe? Depois que eles drenaram tudo seu, eles metem o pé na bunda. É a fase do descarte. E graças a Deus que chega a fase do descarte, que tem gente que não chega a essa fase do descarte. Procuram por especialista que vocês vão ver. Tem muitas pessoas que passam por abuso narcisista, que nasceu numa família assim, ela morre antes. E nem por falta de conhecimento ela não consegue chegar a uma explicação de por que tudo aquilo. Muitas pessoas morrem sem o conhecimento, sem a devida explicação, sem o amparo legal da lei brasileira ou do país que seja, porque eles estão no mundo inteiro, sem uma explicação religiosa, porque você vai para uma igreja, os narcisistas estão lá. Eles estão em tudo quanto é lugar, eles estão nas religiões. Que tem, gente, de pastor narcisista psicopata? Eles estão na religião afro também. Tem que eles procuram, né? Religiões clérigas. São uma das profissões que eles mais procuram ter. Que são as clérigas. Pastor, pai de santo, padre, essas coisas. Um dia eu falo um vídeo sobre isso, tá? Mas para não misturar muitos assuntos, senão eu acabo num vídeo misturando muitos assuntos. Então eu quero fazer vídeo por tópicos. Então esses vídeos eu me propus a falar sobre os tipos de tortura psicológica que eles faziam. Se eu começar a costurar muito aqui, serpentear muito, vai acabar ficando meio confuso. Então eu quero fazer vídeos por tópicos, entendeu? Para ficar mais esclarecido e mais fácil depois de procurar, caso a pessoa queira voltar naquele tema, naquele assunto. Mas só dando uma pincelada aqui, eles procuram muito isso. Então, você vai para uma religião,
Aí tem um narcisista lá. E ele acaba te prendendo mais ainda, te sufocando e não te dando uma resposta. Eles sabem a resposta. Esses pastores, pai de santo, padres, narcisista. Não estou dizendo que todo pastor, pai de santo, padre é isso. Eu estou dizendo que as profissões que eles mais procuram, uma das profissões que eles mais procuram é essa. Que pela lei brasileira, um padre, um pastor é um profissional, tá? Assim como uma igreja tem CNPJ, é uma empresa, pela lei brasileira. Então, as profissões que eles mais procuram são clérigos. Eles sabem o caminho das pedras para sair daquela situação, mas eles fazem a pessoa ficar preso naquele vício, naquele círculo vicioso, entendeu? Então a religião tem muita culpa nisso, assim como as regras sociais, né? E aí as pessoas te julgam, pô, mas você não acordou antes? Não, não acordei antes. E é normal para quem nasce numa família dessa. Procurem vídeos explicativos de especialistas. Você só acorda para a vida depois que você perdeu tudo. E olha que eles já destruíram a minha vida várias vezes, né? Então é isso, gente. Isso aqui foi um vídeo mais assim, dando continuidade ao vídeo anterior, falando sobre o modus operandi do tipo de tortura psicológica que eles faziam, tá? Vou tentar fazer por tópicos, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus.